Você chegou até aqui por um motivo especial. Este momento não é só mais um entre tantos outros. Existe algo maior acontecendo. Você foi conduzido até esta palavra com intenção divina, exatamente no tempo certo, exatamente onde você está agora. Em meio a todas as suas batalhas e desafios, foi o toque cuidadoso do seu Criador que te trouxe aqui. Eu conheço o que você sente, vejo o que você carrega em silêncio. Nenhuma súplica sua passou despercebida, nenhuma lágrima escorreu em vão. Você se sentiu só, mas nunca esteve. E porque te conheço profundamente, preparei algo extraordinário. Uma mudança concreta está à beira de acontecer, e falta apenas um passo de fé. Então, por favor, fique. Permaneça com o coração atento. Esta não é mais uma mensagem inspiradora qualquer. Este é um momento designado exclusivamente para você. Nada deve atrapalhar o que está sendo derramado sobre a sua vida agora. Paz, restauração, provisão. Escute com o coração. Você está diante de algo que pode redefinir tudo, se conseguir se permitir crer. Este pode ser o marco de uma virada tão forte que será impossível ignorar. Você sentirá a transformação começando de dentro, e o reflexo será visto por todos à sua volta. Respire fundo. Sinta esse mover te alcançar. O que está a caminho é maior do que qualquer plano seu. Você ansiava por uma resposta, não é? Pois ela não apenas está vindo, ela já está em movimento, multiplicada, cheia de força. Eu sou aquele que dá mais do que se espera. Quando envio algo, envio completo. Minha abundância não conhece limites. Abra-se para isso com sinceridade. Isso não é motivação passageira. É milagre real. Um milagre que tem seu nome, sua história, sua dor. Eu conheço cada parte sua, inclusive as que você tenta esconder. Já escutei você perguntar, mesmo em silêncio, quando será a minha vez? E hoje, com clareza, eu digo, sua vez chegou. A paz que você está começando a sentir não vem do mundo, vem diretamente de mim. Estou aqui, neste exato instante, tocando áreas da sua vida que você nem imaginava que podiam ser restauradas, rompendo prisões invisíveis, abrindo portas que pareciam trancadas há anos. Nada pode impedir o que eu já determinei. Nenhuma força é capaz de me deter. Se isso faz sentido para você, se algo dentro de você está reagindo agora, então declare com fé. Escreva, eu creio, como quem ativa uma promessa. Faça isso com o coração, não por hábito, mas por certeza. Isso abre caminhos invisíveis e libera o que estava preso. Ainda hoje você verá sinais surgindo. Você já imaginou uma estabilidade financeira tão sólida que não te causasse mais ansiedade? Está mais perto do que você pensa. Não se trata apenas de dinheiro, é honra, direção, segurança emocional. Estou liberando sobre você aquilo que o mundo não pode oferecer. Minha bondade sem medida. Não permita que a dúvida te afaste disso. Não deixe vozes mentirosas te convencerem de que não é para você. Se você está aqui, é porque foi chamado. E se chegou até esta parte, está mais do que pronto para viver o que já comecei a liberar. Só falta o seu sim, eu recebo. E quando esse sim for dado de verdade, o que está reservado começará a se derramar sobre você. Eu te prometo, será mais do que você esperava, melhor do que você sonhou, maior do que você imaginou. Estamos apenas começando. Ouça o que tenho a te dizer com atenção. Esta não é uma simples mensagem, é uma afirmação celestial sobre o seu futuro. Antes mesmo do seu nascimento, já havia um caminho traçado para você, um caminho de conquistas, paz e realização. Eu vi cada lágrima, cada renúncia, cada luta secreta. E mesmo em silêncio, eu sempre estive com você. Mas hoje, não me calo mais. Hoje, declaro que chegou o tempo da sua colheita. Prepare-se, porque eu te farei prosperar em todas as áreas. Isso não é uma promessa distante, é um fato espiritual tomando forma agora. Eu abençoo quem confia em mim com intensidade, amor e poder. Você esperou, aguentou firme, mesmo quando parecia não haver saída. E agora, com a autoridade divina, eu declaro, este é o seu momento. Acabou o tempo da insegurança. Chegou o tempo da confiança. Tudo pertence a mim. E como meu filho, nada será negado a você. Confie em mim. Verá com os próprios olhos tudo aquilo que pediu em oração se tornando realidade. Está sentindo isso no seu íntimo?
Algo novo está nascendo dentro de você. E se tiver fé, mesmo que pequena, sua vida financeira vai mudar completamente. Isso é só o começo. Levante-se, erga a cabeça. Está na hora de virar a chave. Tudo está se alinhando a seu favor. Aqueles que te desprezaram, que não acreditaram em você, logo verão a sua mesa farta. Verão sua vida florescer, não por sua força, mas pelo meu poder operando em você. Prepare-se, porque a chuva que está vindo não será apenas uma gota, será uma torrente. Você terá mais do que precisa. Não apenas o suficiente, mas em abundância. Estou liberando estratégias, portas, recursos que você nem imaginava que existiam. Estou movendo os céus a seu favor. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Eu, o Senhor seu Deus, estou falando contigo agora. Ouça com atenção. O cenário que você vê hoje será completamente transformado. Guarde isso. Há um milagre reservado exclusivamente para você, e ele começa agora. Não por mérito, mas por amor. Não por perfeição, mas por graça. Este é o tempo. Esta é a hora. Antes mesmo de você nascer, eu já havia preparado tudo. Nada está fora do meu alcance. Nenhuma dor, dívida ou angústia é grande demais para mim. Com uma única palavra, posso reescrever sua história. E é isso que estou fazendo neste momento. Onde antes havia desespero, haverá provisão. Onde havia vazio, haverá plenitude. Onde havia medo, haverá paz. Porque eu sou o Deus que muda destinos com um simples toque. Eu abro portas que ninguém fecha, e fecho portas que não te servem mais. Quando decido mover alguém para um novo tempo, nada pode impedir. E hoje, decidi que é hora de você avançar. Você não está sozinho. Cada necessidade sua está diante de mim, e eu já estou agindo. Agora mesmo estou liberando bênçãos que alcançarão todas as áreas da sua vida. Seus relacionamentos, sua casa, sua saúde, sua mente, tudo será transformado. Não haverá nada fora do meu toque. Receba. Receba porque foi para isso que te chamei aqui. Nada me impede. Nenhuma resistência me detém. Quando eu determino, o céu se move junto. Vi cada esforço seu. Vi suas noites em claro, suas tentativas, suas orações não ditas. E mesmo quando você pensou que ninguém via, eu estava observando tudo. Agora, entenda, não era silêncio, era preparação. O tempo difícil não foi castigo, foi lapidação. A falta não foi abandono, foi alinhamento. E hoje, começo a manifestar minha glória em sua vida como nunca antes. Tudo que parecia quebrado será restaurado. Tudo. O que parecia apenas um detalhe insignificante começou a se repetir com frequência desconcertante. Pequenos sinais, olhares desviados, sorrisos apagados, e silêncios que antes pareciam conforto agora gritavam desconforto. Ela já não sabia se estava exagerando ou se, de fato, algo havia mudado. Cada dia parecia um teste psicológico. Uma palavra mal colocada, um atraso não justificado, uma resposta seca demais. Aos poucos, ela começou a guardar perguntas sem fazer, esconder lágrimas sem mostrar. Não porque não quisesse falar, mas porque tinha medo das respostas que podia ouvir. Era como se estivesse vivendo ao lado de um estranho. Alguém que sabia tudo sobre ela, mas que já não fazia questão de lembrá-la disso. As pequenas gentilezas haviam desaparecido como fumaça. O beijo na testa, o chegou bem, o sonhou comigo. Tudo aquilo agora morava no passado. E então vieram os sonhos. Noites mal dormidas, imagens confusas, sentimentos inquietantes. Acordava com o coração disparado, com uma sensação de que algo escapava por entre os dedos. Era como tentar segurar a água com as mãos. Impossível, frustrante, silenciosamente desesperador. Ela começou a notar que já não se reconhecia. Seus hobbies, seu brilho, sua vontade de contar as novidades, tudo foi murchando aos poucos, como flor sem sol. E o mais assustador de tudo era que ele parecia não perceber, ou talvez percebesse, e simplesmente não se importasse mais. As mensagens que antes a faziam sorrir agora deixavam em alerta. Os bom dia perderam a espontaneidade, os te amo pareciam automáticos. E, no fundo, ela sabia, amor de verdade não sobrevive à obrigação. Amor precisa de presença, não apenas física, mas emocional.
Quando finalmente teve coragem de perguntar se estava tudo bem, recebeu um "tá tudo certo" seco, quase como um ponto final. Mas não estava tudo certo. Nunca esteve. E aquele momento foi o primeiro em que ela realmente entendeu: o amor não acaba de uma vez. Ele se desgasta em silêncio. Começou a lembrar de todas as vezes em que calou sua intuição. Quantas vezes engoliu a angústia porque queria acreditar na paz. Quantas vezes escolheu o silêncio para não parecer complicada. E percebeu que, no fundo, só queria ser amada com leveza, sem precisar implorar por atenção. O celular virou um oráculo de dúvidas. Cada notificação era analisada com olhos de detetive. Ela se perguntava: por que ele fica online e não responde? Por que ele ri com os outros e comigo é sempre pressa? Aquilo começou a consumi-la mais do que ela admitia para si mesma. Havia dias em que ela fazia de tudo para parecer forte. Postava fotos sorrindo, fazia piadas, falava de tudo, menos do que realmente importava. Mas bastava encostar a cabeça no travesseiro para a verdade vir à tona. Ela estava cansada de amar sozinha. Começou a escrever cartas que nunca entregava. Palavras sufocadas, dores escondidas, desabafos engasgados. Era como se, no papel, ela encontrasse o espaço que não tinha mais a presença dele. Lá, pelo menos, sua dor era ouvida, ainda que por ela mesma. O mais assustador era como ele parecia alheio à transformação. Ela mudava diante dos olhos dele, e ele não via. Ou pior, via e não fazia nada. E isso doía mais do que qualquer ausência. Doía perceber que o problema não era ele não saber, era ele não se importar. Teve uma noite em que ela quase foi embora. Pegou a bolsa, respirou fundo e pensou: será que ele notaria se eu sumisse agora? Ficou parada por minutos olhando a porta. A casa estava em silêncio, mas dentro dela o grito era ensurdecedor. Começou a criar diálogos imaginários. Encenava conversas que nunca aconteceriam. Fantasiava uma versão dele que pediria desculpas, que reconheceria o erro, que diria: me perdoa por não ter te enxergado. Mas tudo isso só existia na cabeça dela. Ele, ali na vida real, permanecia inerte. Ela percebeu que se apaixonou por uma versão que ele deixou de ser. Por um homem que já não existia, mas que ela ainda procurava nos gestos dele todos os dias. E era isso que a deixava presa, a esperança de reencontrar alguém que não estava mais ali. A dor maior não era o abandono, era a indiferença. Era o descaso disfarçado de rotina. Era o não olhar nos olhos, o não perguntar como foi o dia, o não perceber o cabelo cortado, a roupa nova, o cansaço acumulado. Era o descuido com o que um dia foi precioso. E mesmo com tudo isso, ela ainda se culpava. Será que estou sendo exagerada? Pensava. A cada desprezo, se perguntava o que tinha feito de errado. Mas, no fundo, sabia que o amor que exige autonegação constante é amor que adoece. Não nutre. Seca. Aos poucos, foi deixando de esperar mensagens. Deixando de se importar se ele ia ou vinha. Começou a voltar para si, a redescobrir o gosto de tomar um café em silêncio, de ler um livro sozinha, de ouvir música e dançar sem plateia. Redescobrir-se era o único caminho possível. Ainda assim, havia recaídas. Dias em que bastava um gesto gentil para acender a faísca da dúvida. Será que agora vai melhorar? E bastava uma nova indiferença para lembrar. Não, não vai, porque ele já não lutava. E um amor sem luta não tem salvação. Ela olhava para ele e sentia um vazio. Um buraco entre os dois que já não podia mais ser preenchido com promessas. Palavras não sustentam o que os gestos negam. E ele era mestre em dizer tudo, sem dizer nada. Começou a entender que a ausência mais dolorosa é a de quem está presente. Que o abandono mais cruel é o que acontece aos poucos, todos os dias, até que você perceba que está sozinha mesmo quando alguém dorme ao seu lado. Havia momentos em que ela queria gritar, sacudir ele, fazer qualquer coisa que fizesse enxergá-la de novo. Mas, ao mesmo tempo, se perguntava por que precisava tanto se fazer visível para alguém que já deveria vê-la sem esforço. Aquilo a dilacerava em silêncio. As conversas viraram formalidades. Um trouxe pão substituiu o como você está. Um boa noite seco tomou lugar do fica mais um pouco. Ela sentia falta até dos silêncios confortáveis, porque agora até o silêncio era pesado, cheio de coisas não ditas.
Cada ambiente da casa carregava um eco do que já foram. O sofá que testemunhou risadas agora sustentava 2 corpos distantes. A cama que antes era abrigo virou território neutro. Os espaços que antes acolhiam agora lembravam do quanto ela se encolheu. Ela começou a ter medo do fim, mas percebeu que o que mais doía era viver num quase. Quase amor, quase carinho, quase reciprocidade. E esse quase a consumia mais do que o próprio fim. Porque o fim, ao menos, era uma certeza. E ela estava cercada de incertezas. Uma noite, deitada de costas para ele, ela se perguntou se ele notava que ela chorava em silêncio. Se o som da respiração entrecortada por soluços era abafado o suficiente. Se ele, ali a centímetros, conseguia sentir a dor que emanava do corpo dela. Mas ele dormia. No trabalho, elogiavam seu profissionalismo. Na rua, diziam que ela tinha brilho nos olhos. Nas redes, parecia leve, divertida, plena. Mas ninguém via o que acontecia quando as cortinas se fechavam. Quando ela ficava sozinha com os próprios pensamentos. Ela passou a observar casais na rua com uma mistura de inveja e saudade. Saudade de quando ela também era vista com aquele olhar de ternura. De quando ele a olhava como se fosse única no mundo. Agora, ela se sentia invisível até quando falava. Certa manhã, preparou o café com o mesmo cuidado de sempre, mas dessa vez não chamou por ele. Sentou-se sozinha e saboreou o silêncio. Pela primeira vez, ele notou. "Não vai me chamar para tomar café?" perguntou. Ela apenas sorriu, com os olhos cheios de cansaço. Ele começou a reparar nos silêncios dela, mas não soube o que fazer com eles. Tentou beijos sem emoção, toques sem intenção, palavras ensaiadas. Mas ela já não reagia como antes. Porque quando a alma vai embora, o corpo não consegue sustentar a farsa por muito tempo. Teve um dia em que ela esqueceu de avisar que chegaria tarde. Quando voltou, ele não perguntou onde ela estava, nem se estava bem. Foi ali que ela entendeu. O que antes seria motivo de preocupação, agora era só mais um detalhe irrelevante. Ela passou a colecionar desculpas para ficar fora. Almoços demorados com amigas, idas longas ao mercado, caminhadas que estendia até o pôr do sol. Qualquer coisa para adiar o momento de encarar aquele vazio cotidiano ao lado dele. Os amigos mais próximos perguntavam se estava tudo bem. Ela dizia que sim, porque era mais fácil mentir do que explicar uma dor que nem ela sabia nomear. Como explicar que o amor ainda existia, mas estava preso em uma cela sem chaves? Começou a escrever uma lista mental das coisas que perdeu tentando manter aquilo de pé. A leveza, a autoestima, a espontaneidade, os sonhos, o brilho nos olhos. E talvez o mais cruel de tudo, a fé de que ele ainda pudesse ser o mesmo de antes. A solidão a dois a ensinou a conversar com o próprio silêncio, a fazer perguntas difíceis, a aceitar verdades dolorosas. Descobriu que a dor mais profunda não é a que vem de fora, é a que cresce dentro, devagar, e aos poucos ocupa todo o espaço onde antes havia amor. Ele, por outro lado, parecia tranquilo demais, como se não percebesse o abismo entre eles, como se aceitasse aquela versão morna do relacionamento, sem vontade de reacender o que um dia foi fogo. Ela se perguntava, será que ele já tinha desistido e só esqueceu de avisar? Ela começou a olhar fotos antigas, sorrisos sinceros, abraços apertados, olhos que brilhavam. Tentava encontrar em qual ponto tudo começou a se perder, mas não havia um marco. Foi acontecendo como ferrugem, silenciosa, persistente, inevitável. Passou a sonhar com novas possibilidades, não com outras pessoas, mas com outras versões de si mesma. Uma versão livre, plena, sem medo de falar. Uma versão que não precisasse mais medir palavras, controlar gestos ou esconder lágrimas. Um dia, decidiu não esperar ele chegar. Saiu sem deixar bilhete. Caminhou sem rumo, mas com um propósito, lembrar-se de como era estar com ela mesma. Sentiu medo, mas também sentiu uma pontada de alívio. Como quem, depois de muito tempo, finalmente respira fundo. Na volta, ele perguntou onde ela estava. Ela olhou nos olhos dele por longos segundos, e pela primeira vez não sentiu dor, sentiu pena, porque entendeu que ele não havia apenas perdido o amor dela. Ele havia perdido a chance de conhecê-la de verdade. Aos poucos,
Ela foi se reconstruindo. Não da forma que ele gostaria, mas da forma que ela precisava. Fez as pazes com o espelho, com os silêncios, com os nãos que antes doíam e agora libertavam. E a cada passo, sentia que o amor que mais fazia falta era o próprio. Gratidão imensa por ter permanecido até aqui, ouvindo cada palavra com o coração aberto. Que essa mensagem tenha tocado sua alma, despertado em você sentimentos profundos, verdades silenciosas e a coragem de recomeçar, se for preciso. Agora, se você recebeu essa mensagem em sua essência, confirme com fé escrevendo: tudo posso naquele que me fortalece. Sua presença aqui é muito especial e queremos você caminhando ao nosso lado. Por isso, te convido a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para que você nunca perca nenhuma mensagem dos anjos que está por vir. Fique atento, porque o universo sempre encontra uma forma de falar com quem está pronto para ouvir. As próximas mensagens podem chegar justamente no momento em que você mais precisar. Que a luz te acompanhe. Nos vemos no próximo vídeo.